Você sabe que você não sabe de tudo, né? Então por que você não tá pedindo ajuda? Olá, você tem um minuto? Eu sou a Grazi Max, tá começando Confissões de uma Crespa, o podcast pra você que, assim como eu, é emocionada e um pouco dramática. Aqui eu compartilho um pouco das coisas que me atravessam e que talvez façam sentido pra você também. Já queria te pedir aquela ajudinha antes de mais nada pra você me seguir por aqui e também me dar 5 estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante pro meu trabalho chegar em mais pessoas, mas principalmente pra plataforma sempre te notificar quando eu lançar episódio novo por aqui e a gente continuar muito pertinho, tá bom? Deixa eu confessar um negócio aqui pra vocês. Tem um tipo de pessoa que, assim, me dói até nas minhas entranhas, assim, de tanto que eu não gosto. Que é aquela pessoa que tenta a todo custo mostrar o quanto que ela sabe de tudo, o quanto que ela é a mais inteligente sempre, o quanto que ela é detentora de toda a informação do mundo, assim. E chega, inclusive, até a menosprezar outras pessoas, porque ela age como se ninguém soubesse de nada e só ela soubesse de tudo. Na verdade, fica cuspindo um monte de informação que você vê que não tem nada a ver, mas ela é convicta, ele tem uma autoestima. Eu acho que é muito disso, sabe? É aquela pessoa que tem uma autoestima que ela, assim, não consegue enxergar que tem pessoas, que existem pessoas que são sim melhores do que ela em determinadas coisas, mas essa pessoa tem um ego tão grande, mas tão grande, que acha que ninguém sabe de nada e ela sabe de tudo. Geralmente essa pessoa vem acompanhada também daquele negócio de não deixar ninguém falar, de tudo ser sobre ela. Então você tá numa mesa, tem um monte de gente, mas ela quer que o assunto esteja rodeando nela, que o assunto seja o tempo todo ela, o quanto ela é legal, o quanto ela é foda, o quanto que ela fez coisas incríveis na vida, o quanto que ela é inteligente, o quanto que a vida dela está sendo incrível, ou o quanto ela superou aquela dificuldade de uma forma tão inteligente, e as pessoas na mesa simplesmente não conseguem falar, porque o assunto, o monólogo, está todo rodeado naquela pessoa, e quando alguém finalmente consegue falar, a pessoa perde totalmente o interesse naquela conversa, porque ela vai pro celular, ela finge que não tá ouvindo, porque o assunto não é ela, não é o tanto que ela é inteligente, o quanto que ela é incrível, sabe? Confessei aqui pra vocês, tirei de dentro de mim, porque eu tava precisando falar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem muitas vezes que a gente acaba se tornando essa pessoa. Não tô falando neste nível tão grande, que é este nível que dói de dentro de mim, sabe? Mas muitas vezes a gente tá passando por alguma situação na nossa vida e as pessoas à nossa volta, nossos amigos, nossos familiares, ou aquela pessoa que você tem uma intimidade maior, que tá vendo, né, que você tá passando por aquilo ali, convivendo com você no dia a dia, que em casa acontece muito com o Joaquim, tá te falando coisas e mostrando soluções que você não consegue enxergar, porque você acha que você sabe de tudo em determinado assunto, você tá com dificuldade naquilo, mas você está convicta de que aquilo é assim, de que não vai mudar, de que as coisas são daquele jeito e que você tem que sair daquilo por si só, sozinha e sem pedir ajuda. E vocês sabem que eu sou essa pessoa que tem muita dificuldade em pedir ajuda, não só por às vezes achar que eu sei das coisas, mas por outros fatores da vida também, né? Eu tenho medo de incomodar, eu tenho medo de rejeição. Então muitas coisas da vida acabam se somando neste negócio, mas eu não posso negar que muitas e muitas vezes eu estou ali convicta de que só eu por mim mesma consigo resolver aquilo e acaba que eu não peço ajuda, acaba que eu também não consigo resolver e acaba que eu fico me sentindo frustrada e muito mal por não estar conseguindo sair de determinadas situações da vida. E estou falando com você, minha digníssima. Porque você pode estar passando por isso também. São coisas que a gente precisa confessar pra gente mesmo, sabe? Eu acho que o nome desse podcast aqui, Ser Confissões de uma Crespa, ele também me ajuda a confessar coisas que estão dentro de mim e que por muitas vezes eu não tiro elas de dentro de mim, sabe? Então, este é um assunto que eu vejo que por muitas vezes eu acabo não conseguindo resolver determinadas situações porque eu acho que eu vou conseguir sozinha, porque eu acho que eu sei fazer, e ao mesmo tempo eu não tiro aquilo de mim, eu não tiro aquilo ali do meu colo, sabe? Uma das coisas aqui mais simples, eu vou falar uma coisa básica, tá? Hoje eu estou com ajuda pra fazer os carrosséis do meu Instagram, tá? Então a gente contratou, inclusive é a pessoa que já ajuda a gente na Sierra, que é a nossa agência de viagens, da minha e do Joaquim, e
eu acabei chamando essa pessoa que já ajudava a gente ali na Serra, porque a gente gosta muito de trabalhar com ela, pra me ajudar também com os meus carrosséis do Instagram. Eu tinha na minha cabeça que se eu tivesse alguém me ajudando nos carrosséis do Instagram, eu não seria autêntica o suficiente, eu não seria criadora o suficiente, que eu tinha que fazer aquilo sozinha. Mas eu não tava conseguindo fazer sozinha. Não tava saindo nenhum carrossel no meu Instagram, porque eu não tava arrumando tempo pra fazer, eu não tava arrumando, sabe, coragem no meu íntimo e nem criatividade pra fazer eles, né? Que eu acho que é uma coisa boa pra gente pontuar aqui, porque eu estava me sentindo há muito tempo, né, lá atrás, estagnada, sem criatividade, sem isso e aquilo. Mas é porque, gente, eu não estava tendo contato com as pessoas. Quem diria, né, que quando você começa a ter mais contato com as pessoas, você começa a ser mais criativa, você consegue ter mais ideias, você consegue ter mais energia pra fazer as coisas. E ter a Ana me ajudando nos carrosséis do Instagram tem me ajudado muito a ser mais criativa. Porque, inclusive, essa última vez agora a gente fez uma reunião, conversou ali 10, 20 minutinhos e começou a pintar um monte de ideia ali na minha cabeça, que na mesma hora, no mesmo dia, eu sentei na cadeira, escrevi várias ideias de carrosséis e elas, né, a Ana e a equipe conseguem me ajudar fazendo os layouts, pegando as imagens, porque é uma coisa muito trabalhosa, gente. Parece que não na hora que a gente tá vendo o carrossel no Instagram, mas pra mim, na minha criação de conteúdo, é a coisa que pra mim é mais trabalhosa mesmo. E assim, eu já tinha criado o meu conceito criativo, entende? Elas fizeram a leitura do conceito criativo que eu já usava ali na minha rede social, mas eu estava tão presa no não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser eu, porque senão eu não vou ser isso, que eu não estava conseguindo tirar isso da minha mão, eu não estava conseguindo pedir ajuda. Eu sei que a gente tem esse negócio de mulher, infelizmente, da gente ser super heroína, de a gente ter que resolver tudo, tanto as nossas coisas quanto a dos outros, e no fim das contas a gente resolve tudo de todo mundo e não resolve nada da gente. Eu sei que a gente tem isso e que isso está enraizado em nós porque a gente aprendeu assim, mas é o tipo de coisa que eu digo aqui pra vocês que a gente precisa desaprender. A gente precisa conversar com as outras pessoas sobre isso, a gente precisa sentar, por exemplo, ali com a pessoa que você vive a sua vida, como por exemplo eu, Paulo, independente de quem você esteja, de sentar e falar, poxa, eu preciso que você me ajude com esse negócio aqui. Eu sei que eu tô abraçando este mundo aqui, não tô te pedindo ajuda, mas agora eu reconheço de que eu preciso sim de ajuda, que a gente precisa se ajudar, que a gente precisa fazer as coisas por nós, juntos, assim, ambos, pra eu não ficar tão sobrecarregada. Que, inclusive, isso foi uma das coisas que a gente tava conversando por aqui esses dias, né? Esse final de semana ele foi muito gostosinho por aqui, a gente tava comemorando o aniversário de casamento e também Dia dos Namorados, né? Porque a gente casou no dia 13 de junho. E o Paulo, ele me deu uma sessão. Joaquim, gente, arrasou, inclusive, no presente. Ele me deu um spa day, assim, super gostosinho, uma delícia, uma massagenzinha, ela lava o cabelo, é um negocinho muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo. A gente tava conversando por aqui sobre a parceria que a gente foi construindo, sabe, enquanto casal mesmo, porque a gente conversa muito e as dificuldades da vida fizeram, na verdade, que a gente se aproximasse mais e ficasse ainda mais parceiro, porque quando acontece alguma coisa que a gente não gosta e tudo mais, a gente tem esse hábito de sentar e conversar, ou também quando acontece alguma coisa, algum problema que a gente tá vivenciando ali, que não necessariamente é uma briga, um conflito, mas é uma coisa que a gente precisa resolver, sei lá, financeiro da casa, coisa dos cachorros, coisa de trabalho e tudo mais, a gente também faz essa movimentação de sentar e conversar pra ninguém ficar no escuro, sabe? Então, acho que com o tempo a gente foi amadurecendo dentro do nosso relacionamento pra gente ter esse negócio de sentar e falar, poxa, isso aqui não está legal. E uma movimentação que eu fiz foi essa movimentação de falar as coisas que estavam me sobrecarregando, as coisas que eu também precisava de ajuda ali no contexto da casa em si, porque a gente tem esse negócio, nós mulheres, de abraçar o mundo, de querer cuidar de todo mundo, de fazer tudo por todo mundo e não fazer nada por nós mesmas, né? Então, por muitas vezes, eu já conversei isso aqui com vocês, às vezes eu me via arrumando a casa, fazendo as coisas na casa, batendo tudo, porque eu estava irritada, porque ninguém vinha me ajudar, que é um padrão que eu peguei, né? Coisa de mãe. Um padrão que eu peguei da minha mãe e eu ficava fazendo isso e replicando isso. Então, com o tempo eu fui amadurecendo isso,
pra, na verdade, ir conversando com ele as coisas que eu precisava, que também são importantes pra mim, que pra mim, Grazi, por conta da minha criação, da minha vida e de como a minha cabeça funciona, são inegociáveis, como, por exemplo, eu não consigo ter um bom dia de trabalho se a casa estiver muito zoneada. Não consigo. A minha cabeça, ela fica bagunçada junto, porque eu fico vendo a bagunça da casa, eu fico querendo resolver a bagunça da casa. Aí, quando eu vejo, eu estou fazendo as coisas da casa, eu não estou fazendo as coisas do meu trabalho, e eu fico ferrada da vida, no fim das contas, porque eu não estou conseguindo dar conta de tudo que eu precisava dar conta naquele dia, e eu não consegui fazer metade das coisas do meu trabalho. Vocês sabem que muito da minha autoestima tá no meu trabalho, e no fim das contas, quando eu vejo, eu tô me sentindo um lixo. E isso foi uma das coisas que a gente teve que ir conversando bastante um com o outro, pra que ele entendesse, porque pro Paulo, gente, o Joaquim vê a casa toda bagunçada, a casa uma zona, ele olha e ele fala, tá tudo bem. Ele senta e ele consegue trabalhar. Eu não consigo. Eu precisei fazer com ele essa conversa, esse negócio de a gente sentar e conversar e falar, poxa, trabalhamos os dois em casa, eu preciso que a casa esteja assim, assim, assado, pra gente conseguir trabalhar, pros dois serem produtivos, pros dois conseguirem se ajudar, e não que a casa esteja sempre um brinco, mas hoje ele já entende mais disso. Eu também entendo que tem vezes que não dá pra ele me ajudar com as coisas da casa, e eu também não vou fazer as coisas, e eu tenho que sentar e fazer o meu trabalho, porque eu tenho coisa pra fazer, entende? Então, a gente balanceou um pouco disso e foi muito dessa conversa que a gente teve de ver a parceria que a gente foi construindo enquanto casal, mas isso só surgiu quando eu pedi ajuda. E, inclusive, isso veio muito do Joaquim, porque teve um dia que ele virou pra mim e falou, você já prestou atenção que você não pede ajuda? E, realmente, eu não pedia ajuda. Eu só começava a bater as coisas, eu só começava a ficar irritada, muito irritada, e eu não falava pra ele o que precisava, entendeu? E, às vezes, ele até perguntava, você tá precisando de ajuda? E aí eu falava não. Eu falava não, porque na minha cabeça, na minha grande ideia, eu tinha que dar conta sozinha. Eu sabia de tudo e ele não sabia fazer. E, realmente, tinha coisa que o Paulo não sabia fazer, que ele precisou aprender. Porque ele não foi criado ajudando a mãe dele em casa. Ele teve que aprender a cuidar de coisas em casa. E hoje, o cara que não lavava nem a louça na mãe dele, hoje lava a louça aqui em casa, faz a comida se eu não consigo fazer, faz coisas simples, mas faz, entende? E foi uma coisa que a gente precisou construir juntos, que a gente precisou conversar juntos sobre as coisas que eram importantes pra gente funcionar de verdade, pedindo ajuda. Assim como ele sempre pediu ajuda pra mim, sem receio nenhum, porque, óbvio, ele não tem todas essas barreiras que eu tinha em relação a pedir ajuda, mas a gente precisou aprender junto. E eu vejo que por muitas vezes a gente fica preso nesse negócio de não preciso pedir ajuda, eu sei das coisas, eu tenho que resolver isso aqui sozinha, eu tenho que. Aí a gente fica maluca da cabeça, fica maluca das ideias e no fim das contas não consegue sair do lugar. Tem uma coisa que eu tô aprendendo, é que a gente precisa sim pedir ajuda, que a gente sim precisa entender o nosso lugar de insignificância. A gente não sabe tudo sobre tudo do mundo. Não sabe, gente, não adianta. Não sabe, mas nem as pessoas que têm um nível imenso de inteligência sabem de tudo. Que dirá eu. Então a gente precisa tirar esse peso também da sabedoria, que eu não sei necessariamente se é essa a palavra correta que eu preciso usar, que é o peso da sabedoria, o peso de saber de tudo, mas eu acho que pra nós mulheres é um peso, sim, esse negócio de a gente achar que a gente precisa resolver tudo sozinha. A gente precisa reconhecer o nosso lugar de insignificância pra sair disso, pra enfim conseguir pedir ajuda e fazer com que as coisas andem, né? Porque quando a gente tá pedindo ajuda, as coisas andam, gente. A gente não vai receber sim o tempo inteiro quando a gente pede ajuda, não vai. Mas começa pelas pessoas que estão ali com você, que você sabe que te ajudariam, sabe? A gente sabe, no fim das contas, quem ajudaria ou não a gente. Pode ter outras pessoas que você nem imagina que te ajudariam no mundo. Realmente, isso acontece, por incrível que pareça. Mas também tem essas pessoas na sua volta que você sabe que vão te ajudar. E você sabe que estão ali por você também. A gente não tá tão sozinha assim no mundo como a gente às vezes precisa acreditar que a gente tá, sabe? E isso vem de uma pessoa que vocês sabem, quem já assistiu, quem já ouviu os outros episódios aqui, sabe que eu tenho muita dificuldade com amizades, que eu tenho muita dificuldade com pessoas, mas aos poucos eu fui entendendo que era eu a culpada da coisa também. Eu estava me isolando, eu estava convicta na minha cabeça de que era assim e ponto. Eu tava nesse negócio de não, é assim e ponto, eu tenho dificuldade de fazer amizade, as pessoas não gostam de mim, sabe? Tava convicta disso, tava convicta de que eu não tinha ninguém. E no fim das contas, eu estava de olhos fechados, porque eu comecei a perceber o quanto de gente que eu já conheço há muito, muito e muito tempo ainda assim nutria e continua nutrindo um carinho por mim e que eu me isolei.
a gente precisa, além de entender o nosso lugar de insignificância, também entender que a gente é culpado das coisas também. A gente também tem culpa ali no cartório. E eu tinha culpa no cartório nesse sentido. Entende? De me sentir sozinha demais, de não sei o que demais. Eu me isolei. Foi culpa de todas as coisas psicológicas que eu estava passando? Também. Mas ao mesmo tempo, tudo isso também foi culpa minha, entende? Só eu consegui me tirar desse lugar. Só eu consegui fazer. Só eu consegui começar a, de fato, enxergar valor em mim. A querer pegar as coisas boas. Porque as pessoas diziam coisas boas sobre mim, gente. As pessoas diziam, mas eu só me apegava nas coisas ruins. E eu não tô falando aqui, nossa, a Grazi é a pessoa mais legal do mundo, todo mundo quer ser amigo dela, muito longe disso. Muito longe disso. Mas tem sim gente que se conecta comigo, que se identifica comigo, que gosta de conversar comigo. Tem um monte de gente. Eu não posso tirar isso, inclusive vocês, né? Se vocês estão aqui me ouvindo até agora, é porque vocês gostam de me ouvir. Inclusive, eu amei que no último episódio eu falei uma palavrinha pra vocês escreverem quem tinha chegado até o fim, e eu quero fazer isso aqui de novo. Que palavra que a gente pega? Comenta óculos, por favor. Primeira vez que eu estou gravando aqui de óculos, né? Então comenta óculos que eu vou saber que você chegou até o fim do episódio. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Não esquece que a gente se encontra aqui toda quarta-feira, tá? Mas eu estou lá nas minhas redes sociais sempre, então a gente pode ficar muito pertinho por lá também. Então vai lá e me segue no @Grazi_Max. O link também tá aqui na descrição pra vocês me acharem, tá? Super, super beijo e até a próxima. Tchau!